gosto muito desse título, Isolados, mas não solitários. Tem uma reflexão bastante importante aí. Todos nós temos vivência sobre isolamento, de alguma maneira, e temos alguma vivência também, uma percepção de solidão. Somos seres que nos consolidamos no afeto. Nós não nos consolidamos no conhecimento estruturado. Nós não consolidamos a nossa vida na nossa profissão, na nossa liderança. A gente consolida a nossa vida no afeto. E o afeto tem aí embutido o estar junto. A gente sempre constrói coisas a partir do estar junto. Eu estava aqui pensando, antes de começar essa conversa, naquele poeta antigo, um poeta maravilhoso e pensador lá do século XV para o XVI, o John Donne, que ele dizia que um homem não é uma ilha completo em si mesmo. E ele diz que cada ser humano é uma parte do continente, é uma parte do todo. Então, já era uma ideia integrativa de mundo, né, no momento que a gente estava abrindo as portas para o iluminismo. A minha geração, aqui nos anos 70, começou a questionar esses grandes aglomerados. Vocês devem ter visto psicólogos, teses, músicas, falando de que o homem é uma ilha, sim, porque ele vive rodeado de gente por todos os lados, pessoas com quem ele não se comunica, não tem a conexão. Então, é para questionar isso. Claro, a gente escolhe o isolamento, a gente escolhe a solidão. Se a gente está aberto para a conexão, a gente se conecta com o que há de bom. Se a gente não está aberto, a gente não se importa com o outro não se importa com a gente, não há conexão. Talvez o ser humano, quando começou a assumir a velocidade, perdeu um pouquinho esse senso. Claro que a gente manteve as nossas redes dos laços fortes, onde a gente pode cultivar esse estar junto e este afeto e os sonhos, os desejos e mesmo as construções que a gente fez, práticas e objetivas desse mundo de trabalho, desse mundo de realização. Então, a gente não tem a vocação para o isolamento. A gente também não tem a vocação para a solidão. A solidão é um aspecto triste da vida da gente, momentâneo, e estar sozinho não é necessariamente solidão. Eu vivi experiência onde eu busquei estar sozinho. Eu me dou muito bem, eu já estava em quarentena antes da quarentena. Eu me dou muito bem fazendo coisas sozinho, viajando sozinho, já há algum tempo. E sou uma pessoa altamente sociável. Eu me distraio muito, eu disperso muito, onde eu estou eu fico, eu perco a noção do tempo. Então, mas, ao mesmo tempo, eu não sou um dependente disso. Quando eu estou longe, se eu estou sozinho, eu continuo vivendo, talvez elaborando as coisas que eu vivi. Tive uma experiência muito curiosa também de isolamento que eu busquei, um outro tipo de isolamento no meio de pessoas. Eu, quando fiz 50 anos, resolvi fazer um sabático. Eu saí de casa, garoto, aos 16, e não voltei mais para a família. Voltei, claro, não voltei para morar, depois casei, depois casei, depois casei, depois casei. Mas eu saí aos 50 para talvez ter um encontro comigo mesmo. Então, eu queria estar fora de todas as minhas relações, as minhas camas, as minhas mesas, os meus bares, os meus amigos, e eu queria me olhar de longe. E foi muito curioso isso, porque eu fiquei 4 meses fora sozinho, mas, no entanto, eu estava aqui, eu não estava isolado e nem estava solitário, eu só estava mudando um pouquinho de perspectiva, porque eu era alimentado ainda pelas minhas próprias contradições, os meus conflitos, as coisas que eu estava pensando na época, elas estavam comigo enquanto eu estava andando sozinho. Eu estava olhando para a cara de pessoas, eu conversava com pessoas pela necessidade que eu tinha do lugar que eu estava para fazer coisas práticas, mas não me conectei emocionalmente
àquelas pessoas, além da beleza, além das possibilidades e das diversões possíveis. Eu continuei conectado com as pessoas dos meus laços fortes. Portanto, eu não fiquei isolado, porque eu já também tinha a possibilidade da internet. Então, hoje que a gente está em quarentena, pensando esse isolamento, solidão, pensando no Donne, pensando nessa questão filosófica também do homem uma ilha, que na verdade está perto dos outros, a gente, por causa da internet, começou a questionar algum tempo atrás, desde que chegou o smartphone, esse brinquedinho que nos faz dispersar tanto e estar longe de quem está perto da gente, estar perto de quem está longe. Então, de repente, a pandemia fez a gente estar perto de quem está perto mesmo. Não que quem está longe não seja importante, mas a gente consegue estar perto de quem está perto, de uma maneira física, presencial, essa coisa maravilhosa que tem muitas linguagens, do gesto, do jeito de respirar, o tom de falar, enfim, o jeito, a presença, a comunicação não é só a verbal. E agora a gente começou a viver essa experiência. Estou perto de quem está perto, vivendo perto desses laços fortes, e tem essa possibilidade ainda de estar perto de quem está longe por causa das construções sociais, que é o que a gente está fazendo aqui, de pensar esse mundo grande e complexo junto. Então, foi muito feliz esse seu título, Isolados, mas não solitários, porque a essência do ser humano é o afeto, é estar junto, e isso foi uma escolha que a gente teve na ancestralidade lá, quando a gente se tornou isso que a gente é, que é o sapiens sapiens. Foi quando a gente pegou a área da comunicação dentro do processo de evolução, dos 3 pilares da evolução, que continuam com a gente, que era o pilar do medo e da segurança, que é esse que nos faz ficar em casa, por mais que a gente sabe que precisamos trabalhar, mas o medo e a segurança, ele é premente, ele tem uma exigência forte, a vida primeiro, ó. Então fica em casa. Então esse é o pilar. O segundo pilar era o da necessidade e satisfação dos desejos, que é se alimentar, se divertir, estar perto, atender às outras necessidades que a gente tem. São duas áreas primitivas que continuam funcionando assim. A gente pode viver de supérfluos, viver de muitas distrações, mas se a coisa pega, você volta para casa, você quer comer, você quer ficar junto dos seus, quer proteger aquele pequeno mundo de laços fortes. Agora, a área da expansão, da inovação, é a área da comunicação, que é a área do afeto, a área do pensamento simbólico, quando a gente descobriu o amor, a compaixão, a capacidade de imaginar um futuro, de investigar o nosso passado. É isso que mudou tudo. Então, a parte nossa de conexão é essa parte da comunicação, só que não é mais a comunicação só do afeto. O mundo ficou assim perto também, por causa da internet, por causa desses meios que a gente tem hoje. Então, a gente está lidando com afeto num outro nível. A gente tem esse afeto presencial e a gente está agora transferindo, tentando passar uma mensagem de uma maneira muito consistente, até para as pessoas que só percebem a gente no virtual, no texto, na internet. Então, a gente tem, neste isolamento, confinamento de coronavírus, uma vivência dessa experiência, viver os afetos, a presença das famílias, do laço forte. Ao mesmo tempo, expandir os valores desse laço forte para tudo que a gente consegue conectar, porque a gente se conecta por valor. Essa é a comunicação da evolução que nos torna um de humanidade, de universo e de tudo. Então, o encantador é isso. Não existe isolamento, não existe confinamento, ainda que a gente queira. Nunca consegui entender bem os ermitões, os que meditam décadas sem contato nenhum com a humanidade.